Boa noite, amigos e amigas. Estamos dando início a mais um programa AFIPESP na TV, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que traz em sua grade de programação entrevistas, variedades, reportagens e, o que é importante, dicas culinárias dos nossos hotéis. Fiquem aqui conosco porque vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, associados e amigos da AFIPESP. A AFIPESP oferece aos servidores públicos associados 16 unidades de lazer, sendo 13 no estado de São Paulo e 3 em Minas Gerais. Os associados podem reservar pelo sistema Flex Reserva Online diretamente no site www.afipesp.org.br. Vamos informar algumas dicas que facilitam sua reserva online. Anote! Nos períodos de maior procura, o botão com a opção Efetuar pagamento ficará desabilitado e a liberação ocorrerá no dia seguinte. O prazo para pagamento das reservas é calculado com base no intervalo de tempo entre a data da efetivação da reserva e a data prevista para o check-in. Serão 5 dias úteis para confirmar as reservas de períodos mais longos. Após o pagamento da guia, não será possível realizar mudanças de unidades escolhidas e na reserva dos hóspedes. Estas foram apenas algumas dicas do Flex Reserva. Vamos continuar informando de como usar a ferramenta que revolucionou o sistema de reservas da AFIPESP. Obrigada por sua atenção e continue assistindo ao programa AFIPESP na TV. Até breve! No programa de hoje, eu trago 2 colegas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aliás, meus chefes lá, eu me aposentei compulsoriamente do Tribunal de Contas, né? Mas eles eram meus chefes. O Gilmar Beluso Bolognani, que está aqui ao nosso lado. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Sindicontas SP. Eu gosto desse Sindicontas, né? Também é diretor do Tribunal de Contas do Estado e membro atuante do Conselho Deliberativo da AFIPESP. E mais, também faz parte do Conselho Editorial da Folha do Servidor Público. Então, para a AFIPESP, uma pessoa muito atuante. E ele opina bastante lá no Conselho Editorial e com propriedade. E também é o nosso colega, o Dr. Eduardo Primo Curti, que é administrador, servidor público, diretor técnico de divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compondo há alguns anos a assessoria direta do gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro da AFIPESP e atual presidente da Comissão de Economia e Finanças do Conselho Deliberativo da entidade. 2 importantes conselheiros da nossa gloriosa entidade, que está assinalando 85 anos de existência no dia 5 de novembro deste ano de 2016. Boa noite, Gilmar Beluso Bolognani. Boa noite, Eduardo Primo Curti. Boa noite, boa noite. Então vamos lá, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho, vou começar pelo Curti, falasse um pouco o que é o Tribunal de Contas, qual é o trabalho que ele exerce. Bom, o Tribunal de Contas, de acordo com o próprio modelo constitucional, é o responsável pelo controle externo das organizações públicas do Estado de São Paulo, bem como de 644 municípios que compõem também o Estado. O tribunal não fiscaliza o município da capital de São Paulo, porque existe o Tribunal de Contas do município que tem essa responsabilidade. Então, o tribunal tem essa tarefa de fiscalizar os gastos como receita e despesa de todos os órgãos jurisdicionados. Bem, eu quero saber do presidente do Sindicontas e nosso companheiro aqui da Associação dos Funcionários Públicos, conselheiro atuante Gilmar Beluso Bolognani, como ele vê a independência orçamentária do Tribunal de Contas em relação à Assembleia Legislativa e o próprio Poder Executivo. Presidente, antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, pela participação aqui no programa. E também queria complementar o que o colega falou, o Eduardo Primo Curti, sobre o Tribunal de Contas.
Para as pessoas diferenciarem bem qual a função do tribunal, ou para destacar essa função, muito importante, é dizer que a Secretaria da Fazenda controla a entrada do dinheiro no Estado, pelos seus fiscais, a arrecadação do ICMS, como todo mundo sabe. E o Tribunal de Contas é a saída. Então o dinheiro entra no cofre do Estado e esse controle da saída do cofre para as diversas atividades da administração municipal e do Estado, o Tribunal de Contas está fiscalizando. Então, são as duas válvulas, a da entrada e da saída, que, para destacar, como eu disse, a importância do tribunal na sociedade. Infelizmente, pelos dias atuais, mais ainda, né, na fiscalização. Mas voltando à pergunta do senhor, quanto à questão do orçamento, tem que ter uma autonomia, como outros poderes têm também. O tribunal não é caracterizado como o quarto ou quinto poder, mas tem essa força. Ele é autônomo para não se vincular a quem ele fiscaliza. Então, o governo do Estado tem que disponibiliza o orçamento para o tribunal, para que ele atue e faça a administração desse valor, pagamento de folha de pagamento e outras atividades, né? Para que não exista aquela dependência da negociação, que seria o tribunal analisando a conta do governador e com problema de orçamento. Então, para haver uma independência, uma imparcialidade no julgamento das contas e da atividade do tribunal, é feita essa autonomia do seu orçamento, né? Tanto das suas atividades como do orçamento também. Nós muitas vezes não seguimos o decreto do Executivo. O Executivo, em termos de administração de pessoal e outras atividades, ele expede decretos e o tribunal nem sempre acompanha, porque ele regulamenta a atividade do Executivo, o governador. O tribunal tem autonomia para administrar seus servidores e o seu orçamento também. Tem as suas próprias normas, né? Isso, correto. Inclusive é muito importante falar, Duarte, que existe uma certa confusão quando falam que o tribunal seria vinculado à Assembleia Legislativa. Correto. Na verdade, o que ocorre, o tribunal ele tem uma função de apoio à Assembleia Legislativa em relação à fiscalização do Estado, bem como as câmaras municipais em relação aos municípios de todos os 644 municípios. Bem, eu vou aproveitar, já que você está falando, eu tive assim um acesso, agora recentemente, oferecido pelo Gilmar Beluso Bolognani, ele como presidente do Sindicontas, do plano de carreiras do Tribunal de Contas. Eu pergunto se falta alguma regulamentação, o que é que efetivamente está faltando para que esse plano de cargos e salários, de plano de carreiras, né, possa estar funcionando a contento, como se almeja tanto o funcionário público ligado ao Tribunal de Contas, como também a própria administração do Tribunal de Contas. Na verdade, inicialmente seria interessante falar que o plano de cargos e carreiras do Tribunal era uma questão que vinha sendo aguardada não só pelo funcionalismo, como pela própria administração do Tribunal. Porque o que vinha ocorrendo? O Tribunal, dentro dos seus padrões remuneratórios e tal, é um órgão que tem um certo atrativo para concurso. Só que nós estamos vivenciando uma situação que nós não estamos mantendo servidores no tribunal da forma que gostaríamos. E um dos pontos que estava pegando justamente era a falta de um plano de cargos e carreira interno no tribunal, sendo que alguns órgãos eram mais atrativos neste ponto. Então, o tribunal, do ponto de vista da administração, tinha uma certa urgência em resolver isso para justamente ficar de uma forma mais vinculada e atrativa. Os funcionários também, em função da progressão que poderiam ter. O plano ele é baseado numa lei aprovada em 2015 e com um prazo de regulamentação de 1 ano para a regulamentação, que está chegando já perto do prazo e caberia ao tribunal fazer uma resolução para poder implantar o plano. A resolução foi criada e publicada agora recentemente e ainda tem alguns ajustes que precisam fazer em função de algumas questões que estão previstas na lei, principalmente enquanto à extinção de alguns cargos. Mas a norma principal interna do tribunal, que seria a resolução, já está concluída e publicada, aguardando o prazo para entrada em vigor. Quando você fala extinção de alguns cargos, isso não significa prejuízo aos servidores que estão vinculados ou estiveram vinculados a esses cargos, né? Não, na verdade, prejuízo efetivamente não. São detalhes que estão sendo ainda finalizados, mas o principal fator é em relação, por exemplo, ao cargo de chefe, o agente da fiscalização chefe, que, de acordo com a lei, passou a ser função gratificada.
Então, esses ajustes dessa extinção do cargo realmente para a função, que vai ser regrado por meio de alguma forma, talvez uma nova resolução ou critérios internos a serem adotados. Gilmar Beluso Bolognani, o que há de mais importante nesse plano que o tribunal está prestes já a aplicar, né? Para o servidor público do Tribunal de Contas? Antes de responder essa questão, presidente, por questão de justiça, é bom que se diga que o nome Sindicontas, o senhor aqui é o padrinho da criança, né? Que sugeriu o nome, ajudou o sindicato se formar. Mas é um nome bonito, né? Sindicontas, né? Desde 2004. Tem um nome assim, sonoro, né? Sonoro e forte. Em 2004, numa sala emprestada pela ordem pela Capesp, né? O senhor foi lá, nos ajudou com a sua experiência, fortaleceu o sindicato. Vocês são generosos. Não, é verdade. Todos comentam e a gente sabe que é isso mesmo. Né? Com a sua experiência foi muito mais fácil de instituir o sindicato que ninguém tinha experiência no tribunal. Verdade. Mas, voltando à pergunta do senhor, o que mais interessa nesse plano, que tem de novidade, além daquilo que o colega, o Eduardo, falou, de mudar a característica do cargo de chefe para uma função que isso beneficie o funcionário efetivo, que ele vai progredir numa carreira e por isso ele vai receber um prolabore para ser chefe. Existe a perspectiva de se chegar a valores que são o final de carreira, que é o dobro do inicial. Então, é a motivação que é colocada na carreira do servidor para que ele trabalhe e saiba onde ele vai chegar. É lógico, fazendo a progressão, a promoção, são critérios de avaliação que vão ter para o funcionário, não é a forma tão fácil. Mas o funcionário dedicado, experiente, vai conseguir chegar no final da carreira com o dobro que ele está ganhando na inicial. E isso foi criado com colaboração também esse plano dos próprios funcionários em 2014, 2013, quando começou o processo pela presidência. Em 2014, foi feita uma comissão no tribunal, foi feito um estudo com participação do funcionário, participação do sindicato, e se chegou a um consenso, uma minuta de um projeto que atendia o que todos queriam. E tem certas características no plano que eram reivindicadas pelos funcionários desde 2007. Em 2007 nós tivemos um plano que não era tão bom, haviam muitas falhas. E só agora, em 2015, com a aprovação, né, dessa lei, que vai entrar em vigor agora em setembro de 2016, que vamos poder corrigir muitas falhas. Então, o funcionário antigo, que antes estava sem prestígio, foi enquadrado de uma forma muito errada em 2007, agora vai ter um enquadramento mais justo, dando mais valor à sua carreira no tribunal. Então, antes, os outros planos davam o valor para o servidor ser antigo no Estado. Agora, a valorização é o servidor no Tribunal de Contas. Se ele tem 10 anos no Estado e tem 5 no tribunal, os 5 anos vão pesar bem mais do que os 10 anos. Muito bem. Então, é isso que as pessoas estão esperando. É um trabalho em conjunto, como eu disse, da administração, servidores e sindicato, e nós estamos muito confiantes que isso vai ser muito bom para o funcionário e a própria administração. É uma coisa que vai funcionar muito bem, vai motivar os servidores e espero que dure mais uns 10, 20 anos esse plano. Né? Para durar 10 ou mais anos, doutor Eduardo Primo Curti, o servidor tem que estar motivado, né, pelo espírito desse plano, né? Sim. Na verdade, o plano prevê uma avaliação anual do servidor. A progressão e a promoção, ela tem um interstício próprio de cada situação, mas a avaliação é anual. Então, o compromisso do servidor para com o tribunal e o seu desempenho é permanente. E claro que, paralelamente, o tribunal sempre vai ter ações que vão capacitar cada vez mais o servidor, que inclusive essa capacitação vai ser considerada também na progressão e promoção, principalmente na promoção. Então, vai ser um caminho, que nem o Gilmar comentou, de 20 anos, 30 anos, com um interesse das duas partes envolvidas, administração e servidor. Bem, nós vamos fazer uma pausa. Por quê? Vamos fazer uma pausa? Porque nós vamos voltar com esse assunto num próximo programa. Então, eu já estou convidando-os para que, na próxima oportunidade, estejam conosco e nós vamos ter desdobramento desse programa pela importância dos assuntos que deverão ser tratados num próximo programa.
Eu agradeço a presença do Gilmar Beluso Bolognani e do Eduardo Primo Curti, ambos do Tribunal de Contas. Muito obrigado e continue com a nossa programação e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Olá, servidores públicos e associados da FEPESP. Nossa dica de serviço associativo é uma inovação na área educacional, a Escola FEPESP. A Escola FEPESP foi desenvolvida por profissionais da educação em uma plataforma tecnológica de ensino à distância, o que permite o acesso de qualquer servidor público do Brasil pela internet. E mais, a educação à distância não atrapalha a rotina dos alunos que decidem qual dia e horário que vão dedicar-se para aprimorar o seu conhecimento. O método de ensino envolve uma didática própria, que permite interação entre o aluno e professor para esclarecer dúvidas. A equipe da Escola FEPESP está sempre em busca de novas ferramentas de aprimoramento para facilitar o acesso aos conteúdos dos cursos e outros eventos educacionais e a integração entre o aluno e a escola. Confira a grade de cursos que estão disponíveis com preços acessíveis pelo site www.escola.afepesp.org.br. Visite esse portal para saber sobre palestras e cursos disponíveis. Nele, você encontra notícias e informações atualizadas e importantes para a formação profissional de qualquer pessoa. E até breve! Boa noite, associados e público da TV Aberta. Vamos falar nesta reportagem de uma novidade do Tribunal de Contas do Estado. O aplicativo Fiscaliza com o TCE-SP. Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado, o aplicativo utiliza uma tecnologia que permite ao usuário interagir de forma intuitiva. Por meio da ferramenta, qualquer cidadão pode postar textos, fotos e vídeos que, ao seu juízo, configurem irregularidades da administração pública. Vamos conhecer mais? A gente começou a pensar na ideia de disponibilizar um aplicativo para a população em geral para manifestar e enviar suas reclamações, suas impressões sobre a atividade do tribunal, nos ajudar na missão constitucional do tribunal, que é de controle externo. Então, começamos a pensar nisso no meio do mês de maio, junho. Obtivemos o aval da presidência para desenvolver esse aplicativo em junho. E em um mês a gente conseguiu desenvolver e disponibilizá-lo nas lojas da Google, a Google Play. E estamos trabalhando agora para desenvolver a versão para iOS, para dispositivos da Apple. Existem algumas iniciativas. O próprio Tribunal de Contas da União tem um aplicativo também que foi liberado esse ano e alguns outros tribunais de contas estão disponibilizando aplicativos similares após a nossa iniciativa. O aplicativo foi desenvolvimento nosso, da própria equipe de tecnologia do Tribunal, com apoio que a gente tem de serviços alguns contratados, mas basicamente a ideia, o layout, as definições do aplicativo em si foram desenvolvidas internamente. E as principais dificuldades que a gente está vencendo ainda ao longo do tempo foi adaptar, conhecer um pouco melhor as tecnologias mobile. Então estamos aí já desenvolvendo há quase um ano vários aplicativos mobile para uso interno da nossa fiscalização e também alguns para uso externo da comunidade em geral, da sociedade civil em geral, o Fiscaliza com o TCESP. E existem também outros 2 aplicativos disponíveis. Um é o sessão online, você consegue assistir, escutar nossas sessões pelo aplicativo móvel e através desse aplicativo do EGM a gente consegue visualizar o resultado desse índice de efetividade da gestão municipal para cada cidade. Então é uma coisa bem interessante para que a população da cidade possa ver como está sendo efetivamente gasto o seu dinheiro, o dinheiro público. Todos os aplicativos estão disponíveis para as cidades que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas. Hoje são 644 municípios, todos do estado de São Paulo, exceto a capital. E qualquer cidadão pode baixar das lojas da Google e da Apple esses aplicativos para poder fazer uso e exercer a sua cidadania. O aplicativo permite que você envie qualquer tipo de manifestação que tem relação com o trabalho de controle externo do Tribunal de Contas.
Então o cidadão ele pode fazer sua manifestação, escrever algum texto, tirar foto e até mesmo gravar vídeo e enviar isso pelo próprio aplicativo do Tribunal de Contas. Então hoje nós temos uma equipe com pessoal efetivo, concursado, em torno de 50 pessoas, que trabalham aí diariamente atendendo às demandas internas do tribunal, trazendo soluções para facilitar o nosso trabalho de controle externo. Além disso, a gente tem algumas atividades também com a comunidade, com a sociedade em si. A próxima que a gente vai fazer em conjunto com a presidência e com o Comitê de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas é o nosso segundo hackathon, que é uma maratona de programação. E o tema deste ano é o desenvolvimento de um jogo, de um game que mostre para crianças o que é corrupção, o que é certo, o que é errado, para que a gente comece já a trabalhar desde cedo com o nosso cidadão, com as crianças, para acabar com essa, talvez, ou minimizar essa cultura de hoje em dia, da cultura da corrupção, que a gente tem, infelizmente, enfrentado bastante hoje no nosso país. Esse hackathon está previsto para ser no dia 8 de outubro, inscrições estão abertas no nosso site, tem um hot site para inscrições, pode se inscrever qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer pessoa que tenha um conhecimento de tecnologia, de pedagogia, inclusive, porque o produto vai ser voltado para uma criança é um formato, o trabalho deve ser feito em equipe de até 5 pessoas, tem premiação para as primeiras equipes, em um evento que a gente faz também depois só para fazer essa premiação, que é bem interessante para quem participa. Só como exemplo, no ano passado a gente teve a primeira edição e a premiação foi num evento externo ao tribunal com a presença, inclusive, do governador do estado, o Geraldo Alckmin. A gente vai selecionar 3 melhores games no dia. A maratona funciona num dia somente, então são 12 horas de programação para que o grupo apresente no final do dia o seu produto que foi desenvolvido. A gente seleciona os 3 melhores produtos e ainda dá um prazo para que essas equipes desenvolvam, melhorem, finalizem o seu projeto. E aí o melhor produto, se realmente estiver em condições de ser lançado, nós vamos lançar e disponibilizar para qualquer pessoa, qualquer órgão público que se interesse em utilizar esse game nas suas atividades, inclusive escolas. Este aplicativo está disponível para download gratuito na loja Google Play para aparelhos que utilizam o sistema Android e na Apple Store para equipamentos que utilizam iOS. Como vocês viram, o tribunal busca uma maior aproximação com a sociedade civil e visa incentivar o cidadão a ser um fiscal do dinheiro público. Continue com nossa programação e até breve! Olá, servidores públicos e amigos da FEPESP. Vamos encerrar esta edição do programa A FEPESP na TV com uma receita da Unidade de Lazer de Lindóia, bolo gelado. O bolo é uma receita muito antiga, com farinha, açúcar, leite, ovos, fermento e assado em forno. Há relatos que no Egito Antigo os bolos eram como pães doces, com recheios de amêndoas, tâmaras e passas. A receita foi evoluindo com o tempo e com as culturas. Existem milhares de variedades de bolos e este que vamos ensinar sempre fez sucesso no Brasil. Confira os ingredientes. Para a massa do bolo, você vai precisar de 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. A calda será feita com 2 xícaras de leite, 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina. E para a cobertura, use 1 lata de leite condensado, 600 ml de leite, 1 gema, 3 colheres de amido de milho, 1 pacote de coco ralado. Para fazer este bolo gelado, convidamos o chefe da cozinha da sede, que vai ensinar o passo a passo. Acompanhe. Coloque as claras na batedeira até chegar ao ponto de neve. Acrescente o açúcar aos poucos e bata mais por 3 minutos. Adicione as gemas, o trigo, leite e continue batendo até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata por mais 40 segundos na menor velocidade da batedeira. Despeje a massa em uma forma média e untada. Asse em forno pré-aquecido em temperatura média, 180 graus, por 40 minutos ou até dourar.
Para fazer a calda, leve todos os ingredientes ao fogo e ferva bem. Assim que o bolo assar, fure e coloque a calda. Para a cobertura, leve ao fogo os ingredientes até engrossar. Coloque sobre o bolo e cubra com coco ralado. Leve para a geladeira por 24 horas. O bolo gelado fica macio e cremoso e pode ser acompanhado com uma bola de sorvete. Antes de finalizar esta edição do programa FEPESP na TV, fique com imagens da unidade de lazer AFEPESP Lindóia, que é um refúgio confortável junto à natureza. Acompanhe nossas informações atualizadas nas redes sociais do Facebook, Twitter e YouTube. Obrigada por sua audiência, boa semana e até breve.